Conheça o Enki-28 Ghostbat, um dos drones de combate aéreo mais sofisticados da atualidade. Projetado e desenvolvido pela Boeing, o Ghostbat, ao contrário dos drones convencionais, é capaz de voar sem que um piloto precise controlar manualmente. Sua automação é tão sofisticada que acredita-se que um único piloto de caça seja capaz de controlar até 3 deles, além da própria aeronave. A aeronave é tão avançada que governos do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, negociam a compra de Ghostbats para seus arsenais. Está programado para entrar em serviço até 2028, podendo mudar o futuro da guerra aérea como conhecemos. Tecnologia de drones de ponta não é exatamente uma surpresa para você, afinal todo mundo diz que é o futuro da guerra. Mas o Ghostbat não está sendo desenvolvido por uma das superpotências tradicionais ou mesmo por um país com um grande exército. Ele não está sendo testado nos Estados Unidos, China, Rússia, Índia ou na Europa. Na verdade, é a primeira aeronave militar desde a Segunda Guerra Mundial a ser desenvolvida na Austrália. Esse drone revolucionário está prestes a colocar a Austrália no mapa da aviação, assumindo, é claro, que eles consigam convencer outras nações a comprá-lo. Construindo um drone melhor. A principal desvantagem dos drones usados em combate atualmente, do americano Enki-9 Reaper aos quadricópteros na linha de frente na Ucrânia, é dependerem de um operador humano para controle remoto. Existem vários motivos pelos quais isso não é o ideal. Sistemas de interferência eletrônica podem cortar a ligação entre o drone e o operador, desativando-o. Os operadores também podem ser atacados pelas forças inimigas, já que um humano parado no solo é um alvo muito mais atraente do que um veículo aéreo em alta velocidade. Isso nem considera perdas de drones por erro humano, como o contratado civil, que derrubou um Predator em 2006 ao apertar por engano o botão que desliga o motor em vez do trem de pouso. Ops, isso saiu caro. Os projetistas de aeronaves não tripuladas começaram a mexer na próxima geração de drones de combate na década de 2010. O objetivo era que os drones fossem mais autônomos, voando e cumprindo ordens sem orientação humana. Ou seja, o robô caçador assassino sobre o qual James Cameron nos alertou em O Exterminador do Futuro, mas sem poder tomar decisões próprias. Pelo menos ainda não. A Skynet está chegando. Uma linha promissora foi transferir o controle dos drones do solo para o ar. Ou seja, uma aeronave tripulada controla um ou mais drones. Isso traz a vantagem clara de o controlador estar no local, mais próximo da ação que alguém em terra, podendo decidir mais rápido diante de uma situação tática em mudança. A ideia não era nova. Os Estados Unidos já testaram aviões controlados remotamente com explosivos como bombas voadoras na Segunda Guerra Mundial. O conceito moderno é conhecido por vários nomes diferentes, incluindo cooperação entre tripulados e não tripulados, ou MUM-TI, Aeronave de Combate Colaborativa, ou CCA, e Programa Colaborativo Autônomo, ou ACP. O termo que os australianos usaram foi drone ala leal, que sinceramente é muito mais legal. E a ideia deles era que um único caça, como um F-35, pudesse controlar até 3 drones ala, oferecendo as capacidades de combate de uma formação típica de 4 aeronaves com apenas um piloto altamente treinado e também muito caro, em vez de 4. Agora, outra ideia apresentada era para aeronaves grandes e mais lentas, como o E-7 Wedgetail, de alerta aéreo antecipado e controle, ou avião AIWNC, ou o KC-30, reabastecedor aéreo. Ter uma formação de drones ala leais para proteger as aeronaves, controlados por um tripulante da nave-mãe. O programa ala leal foi visto não apenas como mais econômico do que os caças tripulados tradicionais, mas também resultando em menos baixas em combate, porque, é claro, menos aeronaves estão sendo colocadas em situações de perigo. Esses são fatores importantes para qualquer força aérea considerar, mas especialmente para aquelas de nações menores, que têm menos dinheiro e menos pessoal do que países como os Estados Unidos, China, Rússia ou Índia. Entra em cena a Força Aérea Real Australiana.
Agora, a RAAF é a 36ª maior força aérea do mundo, com um total de 243 aeronaves em sua frota. Um número que representa menos de 5% do tamanho da Força Aérea dos Estados Unidos, estando classificada entre as forças aéreas da Tailândia e do Vietnã. Em resumo, é bem pequena, porém os custos de uma força aérea, mesmo pequena, sobem rápido ao importar aeronaves de combate de outros países. A compra de 72 caças F-35 dos Estados Unidos custou aos australianos mais de 17 bilhões. Isso dá cerca de 12 bilhões de dólares em dólares de verdade. Visando cortar custos sem perder eficácia em combate, a Força Aérea Real Australiana investiu fortemente em tecnologia de drones. E como qualquer mãe com filhos sabe, fazer algo em casa geralmente é mais barato do que comprar em outro lugar. O Departamento de Defesa da Austrália e a Boeing australiana firmaram parceria para criar a primeira aeronave de combate integralmente australiana, projetada e construída no país desde a Segunda Guerra Mundial. O projeto do Enki 28 trouxe várias melhorias em relação aos drones atuais. Ele precisava ser rápido o suficiente para manter formação com caças a jato, então os engenheiros instalaram um motor turbofan Williams FJ-33, dando a ele uma velocidade máxima de Mach 0,9, um alcance de mais de 2.000 milhas náuticas e um teto de serviço de cerca de 40 mil pés, deixando os drones movidos a hélice completamente para trás. O cérebro de toda essa operação fica no nariz da aeronave. O focinho de 2,5 metros pode ser destacado e trocado em solo. E cada nariz contém um pacote de missão diferente, eletrônicos e cargas úteis diferentes, dependendo da tarefa específica que você está pedindo para a aeronave realizar. O design modular possibilita ampla personalização, com cargas úteis criadas por operadores estrangeiros para suas necessidades. Desde a fase de concepção, o plano era exportar essa aeronave para outros países. Com inteligência artificial aprimorada e avançadas ferramentas de interface homem-máquina, o Ghostbat controla grande parte do voo, como decolagem, subida, manutenção de altitude e pouso, similar ao piloto automático de aeronaves comerciais. Mas o Ghostbat vai além. Você pode, por exemplo, ordenar que ele realize uma patrulha aérea de combate apenas apertando um botão. A máquina escaneia automaticamente a área em busca de aviões inimigos, rastreia-os ao encontrá-los e pode travar em um alvo enquanto aguarda o comando de disparo do controlador. Algo impossível no Boeing 737 em que você vai viajar nas férias. Em outras palavras, uma vez que você diz para ele fazer algo, ele faz sem precisar ser instruído ou guiado nos detalhes. O projeto do Ghostbat foi pensado desde o início para ser não apenas inovador, mas também acessível, com um custo final por unidade aproximadamente equivalente ao de um único míssil de cruzeiro Tomahawk. E esses são caros, mas nem tanto no panorama geral. A maior parte da aeronave é feita de um material de resina composta que supostamente é forte, resistente à corrosão e leve, derivado do mesmo material usado nas bordas traseiras das asas do Boeing 787 Dreamliner, também desenvolvido pela Boeing Austrália. Também não é capaz de travar em alvos. Esse material permite montar toda a asa com apenas 2 peças, superior e inferior, agilizando a produção quando as aeronaves saírem da linha de montagem. Esse baixo custo, em torno de 2 milhões de dólares por aeronave, visa dar ao Ghostbat um nível de descartabilidade inalcançável por aeronaves tripuladas. Diferente de outras aeronaves furtivas, o Ghostbat não usa material absorvente de radiação para dificultar detecção no radar, pois isso seria muito caro. A Boeing afirma que o formato da aeronave lhe dá uma assinatura de radar menor, proporcionando uma defesa antimísseis adequada. A ideia é que você possa direcionar o Ghostbat para uma situação de combate altamente perigosa, com a expectativa de que, mesmo que a aeronave seja abatida, não é algo tão grave assim. É mais um inconveniente do que qualquer outra coisa. É não tripulado, então você não precisa se preocupar com a perda de um piloto. E a própria aeronave é barata o suficiente para que você possa ter várias unidades sobressalentes à disposição para substituir as perdas.
Apesar de Boeing e Departamento de Defesa da Austrália não mencionarem enxame de drones, é claro que seguem esse caminho. Se você cria conteúdo ou já tentou montar um vídeo, então já sabe o quanto de filmagem e material é necessário para fazer algo bom. A ferramenta que me ajuda a contar melhores histórias é a patrocinadora do vídeo de hoje, Storyblocks. A Storyblocks, com uma biblioteca com mais de 7 milhões de ativos de alta qualidade, feitos por humanos, facilita encontrar o que preciso e torna todos o processo simples e rápido. De filmagens a músicas, efeitos sonoros e até modelos do After Effects, você pode literalmente fazer um vídeo inteiro só com o conteúdo que encontra na Storyblocks. Assim, posso focar na história e terminar o vídeo mais rápido, sem alternar plataformas. Eles ainda têm ferramentas de IA que facilitam a produção. A narração por IA deles, com tecnologia da Eleven Labs, gera locuções com voz natural. Se precisar de visuais personalizados, a edição de vídeo por IA da Runway permite criar conteúdo refinado rapidamente, mantendo o controle total do processo criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente em programas populares como Premiere e After Effects, onde a maioria dos criadores já faz sua edição e efeitos visuais. Isso economiza horas do seu tempo. Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então confira agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Histórico de desenvolvimento. O Programa Menor da Força Aérea DEF 6014 era o nome formal para colaborar para a colaboração entre a RAAF e a Boeing para desenvolver um drone ala Leal. E tudo o que podemos dizer sobre isso é que estamos felizes que eles mudaram para Ghostbat. A Boeing montou uma maquete em tamanho real do drone em 2019, quando ele foi exibido no Avalon Air Show daquele ano, um evento realizado a cada 2 anos, que é o lugar na Austrália, para mostrar o que há de mais moderno e avançado em tecnologia de aviação. Agora, a Boeing Austrália precisava começar a trabalhar em um protótipo que, você sabe, realmente funcionasse, e isso foi feito na unidade de produção deles em Melbourne. Naquela época, eles chamavam o drone de ATS, ou Sistema de Cooperação de Aeronaves. E sim, eu disse que o conceito teve muitos nomes diferentes. Enquanto estávamos trancados em casa, aprendendo a fazer pão de fermentação natural, na pandemia de Covid-19, em 2020, a Boeing avançava com o ATS. O primeiro protótipo foi energizado em março de 2020 com fontes externas e apresentado às câmeras em maio, com comunicado de imprensa e vídeo mostrando o que o equipamento faria futuramente. O motor do protótipo foi ligado pela primeira vez em setembro, e o protótipo se moveu por conta própria em outubro e passou por testes de taxiamento em dezembro. Primeiro um teste de taxiamento lento, depois um rápido, sem especificar a velocidade exata. Tudo isso estava sendo feito para finalmente tirar o negócio do chão. Literalmente. Para o primeiro voo de teste, o ATS foi enviado para a instalação de testes ultra secreta da RAAF, o complexo Woomera Range, situado em uma vasta região desabitada do interior australiano, no sul da Austrália. Algo que a Austrália tem de sobra. Em 27 de fevereiro de 2021, o drone decolou pela primeira vez, realizando um voo de teste pré-programado para colocar a aeronave à prova. O piloto da aeronave monitorou seu desempenho do solo, mas, fora isso, deixou que ela fizesse o que foi projetada para fazer: voar sem um humano nos controles. Sair da prancheta para o céu em apenas 3 anos foi realmente rápido em termos de desenvolvimento de aeronaves. Mas, por outro lado, é mais fácil agir rapidamente quando você não precisa se preocupar em matar acidentalmente um piloto caso sua aeronave caia. Agora as coisas estavam ficando sérias o suficiente para que o drone precisasse de um nome, de preferência um nome chamativo que as pessoas lembrassem. No dia 21 de março de 2022, em uma cerimônia na base da RAAF, em Amberley, Queensland, o ministro da Defesa Peter Dutton anunciou que o ATS seria oficialmente conhecido como NQ-20 e 8, a Ghostbat.
Ao contrário da banda do seu primo, eles não escolheram o nome só porque soava legal. O morcego Macroderma gigas, nativo do norte da Austrália, é chamado de morcego fantasma devido à pelagem pálida. Segundo Glenn Ferguson, diretor de produto da Boeing, escolheram o Ghost Bat, mamífero australiano que se reúne em grupo para detectar e caçar. Reflete as características únicas dos sensores e das habilidades de inteligência, vigilância e reconhecimento da aeronave, sendo um nome adequado para essa capacidade pioneira. Fim da citação. Você deve ter notado que a declaração de Ferguson não citou as capacidades ofensivas do Ghost Bat, pois, neste estágio do desenvolvimento, não se planejava equipá-lo com armamentos. O Ghost Bat foi criado para tarefas menos violentas, como coleta de inteligência, guerra eletrônica e até se sacrificar entre uma aeronave tripulada e um míssil para salvar vidas, como Kevin Costner em O Guarda-Costas. Só que você sabe, com mais explosões e menos Whitney Houston. Vou pensar em você, mas era inevitável que, com o amadurecimento do Ghost Bat e a Boeing avançando do bloco, um experimental para o bloco 2, operacional, alguém perguntasse: Bob, dá para colocar mísseis nisso ou não? Em julho de 2024, o ministro assistente da Defesa da Austrália disse aos repórteres que a RAAF tinha a opção de armar o Ghost Bat além de suas outras funções. Isso provavelmente respondeu à imprensa, que dizia que o governo de Anthony Albanese descartava usar o Ghost Bat em combate, enquanto a oposição liberal tentava retratar o primeiro-ministro como fraco na defesa. No Avalon Air Show de 2025, a Boeing anunciou que, após completar seu 100º voo de teste, realizaria um teste de míssil ar-ar com o Ghost Bat até o final do ano. Em 8 de dezembro de 2025, um teste elaborado ocorreu nos céus sobre o campo de testes de Woomera. 3 aeronaves decolaram de 3 locais diferentes: um Ghost Bat, um caça FA-18F, Super Hornet e um E-7 Wedgetail. O Ghost Bat se juntou ao Super Hornet e voou em formação com ele, mas seu controlador estava a bordo do Wedgetail. Então um drone-alvo Phoenix foi lançado do solo ao céu. O rastreador do Super Hornet detectou o drone-alvo e enviou a informação ao Ghost Bat, que se posicionou automaticamente para interceptar. A autorização foi dada pelo controlador no I-7 para atacar o alvo a uma distância operacional representativa, momento em que o Ghost Bat lançou o míssil AIM-100 e 20 AM Errat, um míssil ar-ar avançado de médio alcance que estava preso sob a fuselagem. O Ghost Bat, então, forneceu orientação ao míssil enquanto ele seguia em direção ao alvo, para que pudesse ajustar sua rota para a interceptação. Segundo a equipe de testes, toda a sequência foi feita com apenas 4 comandos para o Ghost Bat: decolar, realizar uma patrulha aérea de combate, interceptar o alvo quando fosse identificado e então armar e disparar o míssil. Simples. Agora, a RAAF e a Boeing insistem que o teste foi bem sucedido e que o Ghost Bat derrubou o drone Phoenix, mas aparentemente ninguém pensou em gravar um vídeo do drone sendo realmente abatido. Os vídeos apenas mostram pessoas no chão comemorando enquanto veem uma tela de tablet. Isso gerou especulações online de que os australianos forjaram tudo, mostrando o nível do discurso na internet hoje, não é? Caso não seja assim, o teste de 8 de dezembro foi histórico, sendo apenas a segunda vez em que um drone destruiu com sucesso um alvo aéreo com um míssil ar-ar, além do alcance visual. O Ghost Bat perdeu a chance de ser o primeiro por apenas 8 dias. Em 30 de novembro, o Bayraktar Kazil Elmer, da Turquia, completou com sucesso seu teste de míssil ar-ar. E ao contrário dos australianos, o vídeo turco realmente inclui imagens do alvo sendo atingido, algo que fontes turcas fizeram questão de destacar ao comparar depois com o Ghost Bat. Apesar das opiniões na internet, o governo australiano ficou convencido com os resultados do teste de míssil. No dia seguinte, em 9 de dezembro, eles anunciaram que investiriam mais
1,4 bilhão de dólares australianos no programa Ghostbat, incluindo contratos para a Boeing produzir mais 6 aeronaves Block 2, além das 3 que já possuíam, além de iniciar o desenvolvimento de um protótipo ainda mais avançado, o Block 3. Segundo Pat Conroy, ministro da Indústria de Defesa da Austrália, com o Ghostbat, o futuro do combate aéreo colaborativo já chegou. O anúncio de hoje mostra que a Austrália lidera mundialmente no desenvolvimento de aeronaves de combate colaborativas. O programa Enque-20 e 8A fortalece a indústria de defesa nacional e aumenta a resiliência da Austrália, mantendo mais de 70% do investimento no país e gerando empregos de alta tecnologia e bons salários para australianos. Não é difícil entender por que o programa Ghostbat virou motivo de orgulho nacional australiano. Afinal, a última aeronave de combate projetada e fabricada exclusivamente na Austrália foi o Cassi Boomerang em 1942. Eles realmente fizeram isso em 16 semanas, sob pressão de tempos de guerra. Produzido em uma fábrica em Melbourne, no mesmo terreno da Boeing Austrália, onde criaram os protótipos do Ghostbat. O Boomerang foi prejudicado porque a Austrália, 80 anos depois, não produzia motores tão potentes quanto os usados nos aviões americanos e britânicos da época. Apenas 250 deles foram fabricados e raramente usados em combate, geralmente ficando em unidades de defesa interna da Austrália para liberar aviões melhores contra os japoneses. Por que o gabinete de guerra australiano escolheu o nome mais estereotipadamente australiano para a única aeronave de combate fabricada no país nunca foi registrado? Diferente do Boomerang, o Ghostbat está na vanguarda da tecnologia de aviação, e tanto a RAF quanto a Boeing esperam que compradores estrangeiros futuramente disputem sua aquisição. Em março de 2024, a Boeing começou a construir uma nova instalação de 9.000 metros quadrados nos arredores de Toowoomba, Queensland. O Wellcamp Aerospace and Defence Precinct produzirá exclusivamente Ghostbats para a RAF e compradores estrangeiros. As instalações serão feitas pela Wagner Corporation, que, apesar do nome igual, não é o grupo mercenário russo que comete crimes de guerra na Ucrânia. É uma construtora de Toowoomba que construiu quase tudo na cidade, como o aeroporto Toowoomba Wellcamp, de onde os Ghostbats provavelmente decolarão quando prontos. A dúvida é, quais compradores estrangeiros vão adquirir os Ghostbats quando saírem da linha de montagem? Ninguém assinou oficialmente, mas a Austrália já apresentou o Ghostbat às Forças Armadas do Reino Unido, Canadá, Japão, Polônia e outros. A opção mais promissora até agora tem sido a Bundeswehr alemã. Os alemães abriram uma licitação para até 400 drones do tipo Ala Fiel para serem entregues até 2029. Empresas como Airbus e Kratos também apresentaram propostas, mas os australianos se uniram à Rheinmetall AG, maior fabricante de armas da Alemanha, sediada em Düsseldorf. Em março de 2026, a Boeing Austrália firmou parceria com a Rheinmetall para oferecer o Ghostbat à Luftwaffe, Força Aérea Alemã. Não se preocupe, não estamos em uma realidade onde os nazistas venceram a Segunda Guerra. Eles ainda têm esse nome. Luftwaffe é apenas o termo alemão para Força Aérea. Que bom que explicou, hater, mas eu já sabia. De acordo com o acordo, Rheinmetall assumirá o papel de gerente de sistemas do Enque-20 e 8 na Alemanha. A empresa coordenará a integração do drone aos sistemas atuais e futuros das Forças Armadas alemãs, adaptará o sistema às exigências nacionais e fornecerá manutenção e suporte logístico. Fim da citação. Agora, é claro, Rheinmetall não está fazendo isso apenas por gentileza. Eles esperam lucrar bastante com a parceria. Ainda assim, ter um parceiro alemão que já faz muitos negócios com a Bundeswehr parece dar uma vantagem ao Ghostbat e à Boeing, potencialmente abrindo outros mercados europeus também. No mínimo, servirá para traduzir manuais para o alemão, mas o mercado mais promissor é o dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos raramente usam armamentos estrangeiros, principalmente aeronaves, mas o Ghostbat é tão impressionante que há anos atrai a atenção do Pentágono.
A Força Aérea dos Estados Unidos vem acompanhando o desenvolvimento do Ghost-Bat desde 2022, enquanto a Marinha dos Estados Unidos afirmou em 2025 que estava fortemente interessada e queria iniciar seu próprio programa CCA. A Força Aérea está se afastando do Ghost-Bat e escolhendo 2 drones americanos para desenvolver em 2025. Sobre a Marinha, eles pedem um projeto que decole e pouse em porta-aviões, algo ainda não tentado com o Ghost-Bat, pois a Marinha da Austrália não possui porta-aviões. É possível que, à medida que o Ghost-Bat se desenvolva ainda mais, os Estados Unidos possam reconsiderá-lo, especialmente se ele se mostrar eficaz operacionalmente. Agora precisamos responder: o que isso realmente pode fazer? Como o Ghost-Bat ainda está em desenvolvimento, é difícil saber exatamente quais funções terá ao entrar em serviço na Real Força Aérea Australiana, previsto para 2028. Com base em suas capacidades, podemos fazer suposições fundamentadas. O Ghost-Bat tem muito mais autonomia do que drones contemporâneos, sendo capaz de voar sem a necessidade de comandos constantes do piloto, aguardando instruções de um controlador e então executando essas ordens. Pense mais em um jogo de estratégia em tempo real do que em simulador de voo. Um controlador tem uma tela à sua frente, aponta e clica em um alvo, e então o drone sai e faz o que foi comandado para fazer. Imagine um caça F-35 com 3 ou 4 Ghost-Bats. O piloto pode mandar cada drone executar tarefas distintas. Um drone pode mirar em baterias de mísseis terra-ar no solo e outro usar seu sistema eletrônico para interferir nos radares inimigos, impedindo o fogo adversário. Um terceiro pode vigiar aeronaves inimigas e engajá-las ao serem detectadas, enquanto um quarto tira fotos do território inimigo, liberando o F-30 e 5 para outra missão. E essa é apenas uma sugestão. A capacidade modular do Ghost-Bat tem uma adaptabilidade quase infinita, dependendo da situação. É claro que um caça não pode controlar muitos drones ao mesmo tempo. A cabine apertada de um caça limita a instalação dos controles para apenas alguns poucos companheiros de ala leais. E o piloto também precisa se concentrar, sabe, em pilotar seu próprio avião, extremamente complicado. O que não é exatamente fácil, apesar de o Tom Cruise fazer parecer fácil em Top Gun. Se os drones fossem controlados por uma aeronave maior, como um E-7 Wedgetail aí, o multiplicador de força aumenta muito, não é? Um controlador, protegido com segurança dentro do Wedgetail, poderia potencialmente controlar dezenas de drones ao mesmo tempo, um esquadrão inteiro de aeronaves letais, com apenas uma fração da mão de obra que uma demonstração de força dessas exige atualmente. Teoricamente, você poderia comandar toda uma batalha aérea a partir de um único assento. Se você conseguisse tornar esse controle portátil, poderia comandar tudo sentado no banheiro da aeronave. Uma atividade muito mais envolvente do que rolar as redes sociais no seu celular. Por mais tentadora que seja a ideia de um enxame de drones, existem algumas desvantagens e questões sobre a eficácia que não podem ser respondidas neste momento e provavelmente não serão respondidas até que o Ghost-Bat e outros drones semelhantes sejam empregados em combate. Será possível, por exemplo, cortar a conexão entre a nave-mãe e os drones usando interferência eletrônica? Esse problema é comum nos campos de batalha da Ucrânia, onde hackers tentam interceptar e derrubar drones inimigos antes que atinjam seus alvos. Os russos e ucranianos contornaram isso conectando cabos de fibra óptica aos seus drones, mas isso, obviamente, não é uma solução prática. Quando um drone é controlado por outro avião, ambos voam em velocidade de cruzeiro a milhares de pés de altitude. Seria estranho se houvesse cabos conectando eles. Uma visão ainda mais assustadora é drones sendo sequestrados pelo inimigo e usados contra seus próprios operadores, como os clones traindo os Jedi em A Vingança dos Sith. Nunca vi Star Wars e não sei do que se trata. Então, algo assim é possível? E se for, existem contramedidas que podem ser implementadas para proteger a aeronave controladora? Drones atuais usam softwares avançados contra interferências, considerados invioláveis, e acredita-se que o Ghost-Bat também tenha essa proteção. Mas os avanços na tecnologia de computação podem representar uma ameaça, até mesmo para os softwares mais avançados no futuro, se não houver proteção contra isso.
Depois, há a questão do que aconteceria se a aeronave de controle fosse abatida. Os drones parariam de funcionar e cairiam, ou daria para transferir o controle para outra aeronave ou estação em terra. O GhostBat alterna o controle do oficial de lançamento e recuperação em solo, que ordena a decolagem para a nave-mãe assim que está no ar. Então, parece possível transferir o controle para outra aeronave se a original for abatida, ou pelo menos incorporar um programa no software do drone que faça com que ele retorne automaticamente à base caso perca contato com sua nave-mãe. Isso é algo que meu drone DJI já faz. Então vamos lá, Boeing, trate de implementar isso. Analisando a concorrência. Todos esses são problemas potenciais que talvez nem aconteçam se o GhostBat nunca entrar em ação, para começo de conversa. O governo australiano investiu mais de 10 bilhões de dólares australianos no GhostBat desde 2019, valor equivalente ao orçamento anual da Força Aérea Real Australiana. Eles enxergam isso como solução prática para meio à defesa nas próximas décadas e como oportunidade lucrativa para a economia australiana. Mas só a Força Aérea Real Australiana não vai colocar o GhostBat no mapa da aviação. Simplificando, eles não são uma superpotência e não vão manter uma frota de centenas ou milhares desses ou de qualquer outro tipo de drone. Eles precisarão vender para outros países e provar que o GhostBat é superior à concorrência para que esses países o escolham para suas próprias forças armadas. E a concorrência? Bem pesada. Já existem vários drones do tipo ala leal por aí, embora todos estejam em diferentes estágios de desenvolvimento e nenhum até agora entrou em serviço operacional. O GhostBat deve enfrentar forte concorrência de drones americanos na disputa por compradores estrangeiros, como o XQ-58 Valkyria, fabricado pela Kratos Defense and Security Solutions de San Diego. Primeiro voado em 2019, o Valkyria deve entrar em serviço com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos como drone ala leal, sendo uma das pelo menos 5 variantes que Kratos e Northrop Grumman pretendem oferecer. Uma vantagem do GhostBat sobre o Valkyria é que até agora o Valkyria não conseguiu lançar um míssil com sucesso. Outros drones ala leal de design americano incluem o IFQ-42 Dark Merlin, projetado pela General Atomics, e o IFQ-44 Fury, projetado pela Anduril Industries. Ambos estão na fase inicial de protótipo, e ambos são projetos que a Força Aérea dos Estados Unidos selecionou em vez do GhostBat para seu próprio programa de drones em 2025. Um rival europeu do GhostBat vem do principal concorrente da Boeing no mercado de aeronaves comerciais, que é, claro, a Airbus. Eles anunciaram seu drone Wingman em 2024, apresentando-o como um fiel escudeiro, tanto para a Força Aérea Alemã quanto para a Força Aérea Espanhola, embora seja importante notar que a Airbus ainda não revelou um protótipo funcional. O rival mais completo ao GhostBat é o drone que já mencionamos, o Bayraktar Kızılelma, construído pela empresa turca Baykar. Primeiro voado em 2022, o Kızılelma, que significa maçã vermelha em turco, já demonstrou sua capacidade de armamento pouco mais de uma semana à frente do GhostBat. Já foram feitos 5 protótipos, com variantes futuras previstas, como versões bimotor e supersônica. Até agora, porém, não houve notícias sobre nenhum cliente para o Kazama, além das Forças Armadas turcas. China, Rússia e Índia têm desenvolvido seus próprios drones de ala leal, seja construindo modelos específicos ou adaptando drones já existentes para cumprir essa função. Mas é improvável que rivalizem com o GhostBat, pois provavelmente serão usados principalmente por seus próprios países. Além disso, principalmente para a China e Rússia, é improvável que a Austrália vendesse GhostBats a eles, mesmo se quisessem. O que o futuro reserva? Agora, parece altamente improvável que os campos de batalha aéreos da década de 2030 sejam dominados por drones.
O que não temos como saber, no entanto, é se o MQ-28 Ghost-Bat, especificamente, vai se tornar um pilar das frotas da Força Aérea ao redor do mundo, se vai permanecer principalmente como uma arma australiana de produção doméstica, ou se será totalmente substituído por algo mais novo, melhor e mais atraente. Sua permanência depende do número de compradores estrangeiros e do Ghost-Bat cumprir a promessa de ser eficaz, acessível e adaptável a qualquer situação que um exército precise. No entanto, o Ghost-Bat possui uma série de qualidades que sugerem que ele pode estar presente por muito tempo. Os aviônicos modulares no nariz destacável permitem várias personalizações, o que é um bom argumento de venda para forças armadas estrangeiras. Isso também significa que, por não estar integrado à fuselagem, tecnologias mais avançadas podem ser instaladas no Ghost-Bat facilmente, sem um processo caro de adaptação. Outro argumento de venda é a instalação de produção em Toowoomba. Se a Boeing começar a produzir Ghost-Bats em série, permitindo que centenas sejam fabricados todos os anos, isso pode incentivar operadores estrangeiros a investirem pesado neles, sabendo que substituições e peças de reposição estarão facilmente disponíveis. O custo também será um grande argumento de venda. Se os australianos conseguirem fabricar um Ghost-Bat por $2 milhões e ele funcionar tão bem quanto dizem, isso pode ser uma pechincha para forças aéreas do mundo todo que procuram economizar ou que já não têm grandes orçamentos para começar. Se eles conseguirem combinar isso com um sistema operacional fácil de usar e um regime de manutenção simples e de baixo custo, então o Ghost-Bat pode muito bem se espalhar por todo o mundo. Os sistemas de armas mais bem-sucedidos geralmente são os mais baratos de produzir, fáceis de usar e simples de manter. Veja o fuzil de assalto AK-47 e o F-16 Fighting Falcon, ambos ainda amplamente utilizados, respectivamente 79 e 47 anos após serem introduzidos. Eles ainda estão aí por esses motivos. Agora, é claro, também é totalmente possível que o Ghost-Bat seja superado na próxima década por algo mais tecnologicamente avançado e sirva apenas como um trampolim para o principal drone dos céus do futuro. Afinal, a tecnologia está evoluindo em um ritmo acelerado. E a ideia de uma aeronave de ala leal pode facilmente ser substituída por drones movidos por inteligência artificial a ponto de não precisarem mais de humanos para lhes dar ordens. Drones totalmente autônomos. Não se engane, é para onde estamos indo, apesar dos medos de que possam se voltar contra nós e nos matar a todos, como nos filmes do Exterminador do Futuro. O principal é que o MQ-28 Ghost-Bat é uma máquina impressionante, resultado de um grande projeto que criou um drone capaz de dominar os céus ao ser produzido em larga escala. Ou pode acabar sendo apenas outra aeronave de nicho, aquele tipo de coisa que termina em um museu para turistas olharem e pensarem em como ela parece antiquada. Só o futuro dirá com certeza. Para a Austrália, que investiu muito tempo, esforço e dinheiro no projeto, eles esperam que acabe sendo a primeira opção, e não a segunda. E quanto à Boeing, com certeza há alguns executivos lá na Austrália torcendo para que esse projeto não se torne um desastre, diferente de alguns dos projetos recentes realizados pelos seus primos americanos. Mas olhe pelo lado bom. Mesmo que caia em chamas, pelo menos ninguém estará dentro. Obrigado por assistir.